E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com Lucas Pitt Money. Hoje é sexta-feira, e Cotocovid. dia de beber morar. Já começando. Só pra quem bebe, no caso. Pra quem não bebe... Vai de baré. E hoje a gente vai falar sobre qual empresa? Hoje vamos falar sobre a M. Dias Branco, uma empresa que eu gosto, que eu invisto, que tem excelentes projetos, que tá ressurgindo das cinzas, que não é uma cinza, Não cinza, é assim, né? cinza. Não é, deu uma... Pra uma empresa que é líder de mercado, meio que cinzas é relativo, né? Ser líder de mercado e crescer o tanto que a gente mostrou que cresce aqui, que tá lá no meu canal, divulga meu canal aí, cara. Entrem no canal do Pitch, que a gente fez uma análise completa, quase completa, né? Porque faltou a parte do valuation. E se fosse muito bom, também não estaria no meu canal, estaria no canal do Primo Rico. Então, aqui você vai ver a parte do valuation, né? Se você Sim. quiser saber o resto da análise do Snowflake, você vai lá no canal do Pitch, como já é de praxe. E se você quiser uma análise mais completa, aonde que você encontra uma análise mais completa? Motherfucker. Aqui embaixo. Então, entra no link aqui na descrição e testa, né? Grátis aí, 7 dias. Vai ter o Snowflake de M. Dias, vai ter o Snowflake de todo mundo que o Fernandão fizer Snowflake. E também temos 2 relatórios muito bons sobre M. Dias, dos nossos parceiros da Eleven. Sim. Então testa lá 7 dias. É isso. Então todos os Snowflakes estão lá na Inside, então entra aqui no link na descrição e você vai poder ver os Snowflakes, inclusive de outras empresas que não aparecem aqui não no dá pra nosso aparecer canal. tudo. Você é o rei do Snowflake, você faz Snowflake dia e noite, noite e dia. E para falar de Snowflake, a gente já comentou sobre basicamente todos os métodos de análise, mas é bom a gente fazer uma diferenciação, né, que há aqui entre 4 tipos diferentes de valuation que a gente faz no Snowflake. O primeiro tipo de valuation é o valuation pelo valor intrínseco de Graham, que a gente já comentou um pouco sobre isso, que basicamente é um valuation que vai analisar 2 partes da empresa, né, o lucro e o patrimônio líquido. Sim. Então a gente vai comparar isso com o preço atual. O segundo tipo de valuation é o valuation por PEG ratio. O PEG ratio, ele nada mais é do que preço, lucro e crescimento dos lucros. Né? E muita gente me pergunta, né, se esse crescimento aí, que crescimento que é esse? Se é da receita, se é do EBIT, se é do lucro, se é o KGR, se é a GR, né? Cagare, em italiano. É, mais ou menos aí, é mais ou menos por aí. Compound Annual Growth Rate. Eu adoro Olha falar aí, inglês. que é isso? Esse cara é muito... É só tomar um caramelito que você vai falando em qualquer língua. É muito gringo. Que nada mais é do que exatamente isso que ele falou, que é o crescimento médio anual composto, né? Composto, exatamente. Anos contra anos. Exatamente, ano contra ano. E então você pega esse CAGR, que é crescimento de lucros, e você coloca no denominador para achar o PEG ratio. E o PEG ratio a gente já comentou, se ele ficar abaixo de 0,5, sendo que positivo, isso é importante a gente falar, porque depois a gente vai comentar. Então, abaixo de 0,5 significa que a empresa está muito barata, acima de 1 significa que a empresa está cara. Então, no meio termo aí ficaria 0,75, que é o que eu uso de parâmetro. Tá. Na fórmula de Graham, você mudou ou você manteve 1,5 e 15? Eu mantive 1,5 e 15, né, que vai dar aí 1,5 vezes 15, que dá quanto? 22,5. 22,5. Eu sou a fera da tabuada do e-mail. Matemático. Aprendi com a minha professora. É muito matemático. Então, a fórmula de Graham nada mais é do que esses 22,5 aí, vezes lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação, e a raiz quadrada de tudo isso. Isso aí. E, então, tem o valor intrínseco de Graham, tem o PEG ratio. O terceiro tipo de valuation é o valuation comparativo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a empresa que você está analisando, você vai pegar outras empresas que fazem a mesma coisa e você vai comparar os múltiplos entre elas. Tanto empresas nacionais quanto internacionais. Exatamente, até porque o dinheiro flui muito rapidamente de um país para o outro. Então não adianta nada você pegar... O fenômeno da globalização. Exatamente isso. Então não adianta nada você pegar só empresas brasileiras, porque é claro que os investidores estão pensando internacionalmente hoje em dia. Sim. Então você compara com outras empresas ou com a própria empresa, no passado dela. Sim. Então você pega o histórico aí do PL da empresa, por exemplo, e você vai analisar como é que está o PL hoje e comparar com a média ou a mediana. Excelente, cara. E o último método, que é o mais robusto, digamos assim... O mais foda de fazer.
É, o aquele mais que você se lasca. complicado. Aquele que eu falo, Fernandão, faz de M. Dias, e aí eu saio correndo. É E aí isso. ele É fica- exatamente isso que acontece. O que é esse método? É o método de fluxo de caixa descontado. Uhum. Que é em inglês, é como? Chutation. Eu acho que Discounted não é. cash Eu flow. acho que não é. É isso aí, discounted cash flow. Discounted cash flow. Cash flow. Que nada mais é do que o fluxo de caixa descontado. E que são esses dois métodos aí que eu utilizo, que é o método do ROI e o método do lucro líquido, que a gente já comentou um pouco sobre cada um deles. Mas para você que quer entender como é que o Snowflake funciona, você tem que entender as tabelinhas. Sim. Os números que estão nas tabelinhas. Os dados, os Os dados, parâmetros exatamente. e o resultado. Exatamente. Vamos comentar um pouco o dado. O dado Vamos lá. do valuation, ele sempre vai te dar o preço que a ação deveria valer, né? Exatamente. Isso com exceção do PEG Ratio, que a Sim. gente está analisando o próprio indicador PEG Ratio. Então, para todos os outros métodos, você vai ter na coluna da esquerda. Qual é a esquerda para eles? É o dado. Não, A para esquerda eles. pra eles é Então, pra cá. aqui, ó. Então, na esquerda, vocês vão ver os preços alvo, os preços justos, digamos assim, da empresa, né? E aí a gente pode ver que no caso de M. Dias, os dois valores intrínsecos de Graham ficaram aí entre 26 e 27 reais, sendo que a empresa hoje está negociada por volta de 40 reais. Aham. Então, tá bem abaixo, né? O valuation estaria bem esticado, né? Comparando Ela com deveria esses valer dois 27 métodos. e ela vale 40. Ela Exatamente. está sendo cotada a 40. O quanto ela vale, só Deus sabe. Eita, E o Fernandão sabe um pouco também. um pouquinho. E aí, então Faz é bons basicamente chutes. isso. Quem que chuta melhor, Fernandão ou aquele cantor? Melhor Claro, deixar quieto. Se deixa você quieto. entendeu essa piada, você é uma minoria. Sem dúvida alguma. Então, basicamente, na coluna da esquerda você vai ter os valores que seriam os valores justos da empresa, com exceção do PEG Ratio, que é o PEG Ratio atual da empresa. E por que deu negativo? E aí a gente passa para o primeiro PEG Ratio, que é o PEG Ratio de 3 anos, Aham. que deu um valor negativo, Tá. que deu menos 2,13. Ou é o P, ou é o E, ou é o G. Exatamente, é um dos três. É um dos três. É um dos três. Conta pra nós aí. O que aconteceu? Price não pode ser. O preço não tem como. Ah, eu sou um gênio, então já tirei uma alteira. Preço negativo a gente só viu uma vez, que foi com... A Dilma Rousseff. Eu ia falar do petróleo. Ah, mas era um contrato, Era o futuro. era um é. futuro. Eu sei, mas... Aham. Não, É, seria uma boa piada se seria eu não uma tivesse boa lembrado piada. da Dilma. Exatamente. Não vem tirar o posto de piadista Ah, não, a gente tá no seu canal. Né? Desculpa. O meu canal, então Vem eu que, tirar o posto eu de que Louro sou... José, o engraçadão daqui de Sabagaço. Eu que sou o dono do canal. E fala que eu sou engraçado, senão você tá Inclusive, você tá na o pessoal tá me perguntando se você comprou participações no meu canal. Cara, comprei. Comprou? Eu não tô Comprei. sabendo. Vai chegar a transferência. Ah, que eu vai. Ô, É que eu louco. transferi pela caixa. Então só Eita. é D mais 12. Então tá bom. Então vamos continuar, vamos voltar aqui pra análise de Desculpa, M. Dias. você quer que eu não participe mais do seu canal? Não, acho que tá bom, acho que tá Tá. legal, tá deixando A um resposta negócio certa era essa. mais fluido, tá deixando um negócio legal. Então vamos continuar analisando, né? Por que deu negativo? O preço não dá pra ser porque o preço é sempre positivo. E o lucro de M. Dias também é positivo. É porque ela dá lucro. Ela dá Ela lucro. dá lucro, não dá prejuízo. Exatamente, constantemente ela dá lucro. Então sobrou pro growth. Sobrou pro growth. Sobrou pro crescimento. Aham. Isso significa que o crescimento da M. Dias em 3 anos foi negativo. Ela perdeu lucro, né? O lucro dela caiu, é menor hoje do que era 3 anos atrás. E isso a gente já explicou lá no canal do Pitch, o porquê que aconteceu esse movimento, o que a empresa está fazendo, né? Explicando a lógica por trás disso, né? Porque aqui a gente analisa números. É uma análise quantitativa. Exatamente. Então, se a gente não tiver o qualitativo do lado para entender os números, a gente fica meio perdido. E deixa passar excelentes oportunidades também. Eu sei porque eu já deixei passar. Exatamente. Acontece isso Tanto mesmo. por não ser bom no quantitativo. Tanto no quantitativo quanto no qualitativo. É isso aí. Então, a gente percebe que teve um crescimento negativo. Por ter um crescimento negativo, o PEG Ratio vai ser negativo. E isso é péssimo. Então, não adianta a empresa ter um PEG Ratio menor do que 0,5. Tem que ser positivo. Sim. Porque se for negativo, significa ou que o lucro é negativo ou que o crescimento do lucro está negativo. E você não quer uma empresa que tenha uma dessas duas coisas, né? Ou o lucro
tem que ser positivo ou o crescimento tem que ser positivo também. Obviamente, você quer uma empresa que está crescendo o lucro. E a gente vê que no PEG Ratio de 5 anos ficou positivo, mas ficou muito esticado. Uhum. Ficou bastante esticado, ficou 14,47. Sim. E você sabe por que aconteceu isso? Por que ficou 14,47 no PEG Não, Ratio quem de fez 5 anos? Snowflake é você? Exatamente. Por causa do G não deve ser, porque se o G fudeu de 3 anos, também deve ter ferrado o de 5. E foi exatamente por isso que ficou aí de 14,47. Seu danado. Porque o G foi muito pequeno. Entendi. E o G tá no denominador do denominador. Explica mais ou menos como é que tá nessa fórmula. Então, o que acontece? Para entender, preço, lucro, crescimento dos lucros. É isso. Então você pega o preço, divide pelo lucro, e o resultado você divide pelo crescimento dos lucros. É isso, de forma simples. Para todo mundo entender, é isso que está acontecendo. Sim. E então, nesse caso aqui, o crescimento dos lucros não foi tão significativo. E a gente comentou um pouco sobre o crescimento lá no canal dele, que é uma empresa que ela vem crescendo bastante, foi inclusive o crescimento que puxou a nota dela um pouco para cima, mas que espera-se que o crescimento futuro dela seja maior do que o crescimento passado, porque ela não atingiu ainda o pico de crescimento. E é interessante também uma forma de analisar o PEG Ratio, você colocar, ao invés do lucro passado e do crescimento passado, você colocar o futuro. Então você coloca o lucro estimado para o próximo ano, e isso não é tão difícil assim, não precisa ser um chute tão preciso assim, você consegue fazer uma estatística boa de qual é o lucro do próximo ano. Eu não conseguiria. E o growth você consegue estimar aí qual que você acha que vai ser o crescimento por próximos 5 anos. E aí você vai chegar num PEG Ratio muito mais real, porque o mercado ele está sempre se antecipando, né? Ele não está olhando para o passado, está olhando para o futuro. E é basicamente assim que você analisa o PEG Ratio. Agora, se a gente for para a próxima análise, que é a análise comparativa, você vai ver que sempre vai ter o preço justo do lado. E dependendo do tipo de análise que você está fazendo, se você está analisando a empresa com ela própria ou a empresa com pares diferentes, você vai chegar sempre em valores diferentes, porque, obviamente, o mercado não é 100% eficiente. Mas também não é burro o tempo todo, né? Também é isso. O mercado é uma arte, cara. Se não fosse uma arte, a gente só teria um vídeo. Eu não seria um grande expoente do YouTube. Como não sou. Então é basicamente isso. O mercado ele não é eficiente no curto prazo, mas no longo prazo ele tende a ser. Exatamente, ele tende a ser. Então a gente pode perceber que na maioria dos preços da comparação, o preço justo de M Dias ficou ali próximo de R$30. Só que em 3 indicadores ela passou. Então foram os 3 que botaram aí o valuation de M Dias para cima, que foi justamente comparando o preço sobre valor patrimonial, o EV sobre receita e o EV sobre EBITDA. Então, são 3 indicadores que não analisam o lucro líquido, e isso é importante ressaltar, né, que a diferença da M Dias para outras empresas do mesmo setor é justamente o lucro. Então, se a gente analisar o lucro, a empresa fica para trás, né, ou seja, ela fica muito esticada, muito cara, mas se a gente analisar outros fatores, e aí a gente tem patrimônio líquido, receita e EBITDA, a empresa ela consegue ficar barata. Então é por isso que a gente não deve analisar só um indicador, porque às vezes esse indicador ele está errado, né? Ele está mostrando uma ineficiência passageira da empresa, só que se você analisa vários indicadores, você chega num número muito mais real, muito mais próximo da realidade. Uma cagada, uma tendência que os outros indicadores têm. Então você faz um indicador que não é o indicador perfeito, compensar um ou outro para que o bololô seja o mais acurado possível. Exatamente, perfeitamente. Então é por isso que a gente diversifica também na análise, não só nos investimentos. Inclusive eu estou contratando mais 3 analistas da Inside, então é bom você começar a trabalhar direito. Eita, fel. Piada. Sexta-feira vale. E aqui eu tô tomando Guaraná Baré, viu? Vocês que me julgam antecipadamente. Com certeza. Obrigado pelo presente. Exatamente. E, por último, a gente parte para o fluxo de caixa de contado. Esse deve ter dado um trampo, bicho. É sempre um trampo, mas é o trampo que eu gosto de fazer. Você gosta? Eu adoro fazer isso. Fim de semana você acorda e fala, meu Deus, vou fazer um valuation. Você sabia que quando eu não era contratado pela Inside, eu fazia isso?
Então, o meu hobby, Seu passatempo, o meu passatempo era ficar analisando a empresa e fazendo valuation. é por isso que você foi contratado em menos de 5 minutos. A gente percebeu isso. Eu sou um grande headhunter. Nossa. Headhunter de pessoas de 21 Nossa. anos. Ficou bem estranho isso daqui. Complicado, Ficou complicado. mas Mas tá funcionando, né, tá cara? funcionando. E eu gosto muito de fazer isso. Mas é uma Os coisa... bares vão reabrir e você vai parar com essa mania besta que você tem. Mas vai lá. Eu vou te levar pro mau Gratuito. caminho. É o último fim de semana que vai Gratuitaço. acontecer isso. Ok, Você vai então sair dessa, cara. vamos voltar pro valuation. Vai. E Pelo discounted cash flow. uma coisa interessante que eu queria saber de você, economista, como bom economista que é, você acha que a elasticidade de preço da demanda dos produtos de M. Dias é Cara, alta ou é eu baixa? acho que é alta, cara. Você acha que é alta? Eu não sei porque que eu acho que é alta, mas eu acho que é Justifique. porque a gente tá num país meio pobre. Eu acho que se você subir 30 centavos, já cagou. Mas você não lembra que a M. Dias faz biscoito e massa? Já tem um preço baixo, né? Não sei. E que caiu na boca do povo, né? Literalmente. lá Caramba, dentro. foi boa essa piada. Caiu na boca do Foi povo. boa, cara. É isso. Putz, eu não sei, cara. Eu não sei. Então, É porque quando você compara com proteína animal tal, talvez seja baixa. Eu Sim. não sei, cara. Eu confesso que são muitos fatores para analisar, porque você tem que comparar biscoito com biscoito e bolacha, só que com coisas que pessoas consomem quando a renda sobe também. Sim. E aí me deu um nó na cabeça, confesso. Então, basicamente, se a gente puder resumir, né, mesmo sem saber qual é a elasticidade de preço da demanda dos produtos que a M. Dias vende, a gente sabe que são produtos que são menos afetados por ciclos econômicos. Porque são produtos mais essenciais. São também. produtos mais essenciais. Então, são produtos que mesmo durante a crise, mesmo durante o Covid, as pessoas continuam consumindo. E não é porque a renda caiu muito que elas vão deixar de comer muito biscoito e massa e macarrão no dia a dia. Elas continuam comendo esse tipo de coisa. E então, o que a gente pode antecipar aqui? Que a volatilidade da ação de M. Dias é menor do que a média de mercado. Você sabe o beta de cabeça? Não sei o beta de Caramba, cabeça. você tá prestes a ser promovido. Eu estava, né? Eu estava, mas eu acabei... O cara vai ser promovido com uma semana de trampo, vai. Comenta aqui embaixo se o Fernando deve ser promovido, demitido ou mantido no mesmo posto. Então comenta aqui embaixo, você já sabe o que comentar, hein? Estou contando com você. E você me faça perguntas mais simples da próxima vez. Tá, pode deixar. Então, a gente pode analisar que a ação de M. Dias ela é menos volátil. O que tá... Não, o celular tá na frente da tela lá. Ah, tá. A ação de M. Dias é menos volátil e por conta disso, o beta da ação é menor. Que um. Menor que 1. Sim. Isso faz com que a taxa de desconto, na hora de você trazer a valor presente, seja menor também. Sim. Se o beta é menor, a taxa de desconto vai ser menor. Então ela tende a ser mais convidativa do que uma ação mais volátil. Exatamente. Então você tende a comprar uma ação assim com preços mais atrativos. Sim. Mas não foi o caso aqui do que a gente está falando. Mesmo com esse beta menor, justamente pelo fato da M. Dias ter um crescimento passado não tão relevante assim, a gente comentou sobre o crescimento lá no canal do Pitch, pelo fato desse crescimento não ter sido tão relevante e também pelo fato do mercado, do próprio setor em que ela está inserida não ser um setor extremamente rentável, né, com margens altíssimas, com rentabilidades altíssimas. E que dá pra você fazer uma disrupção tão grande também, né? Exatamente por isso. É um setor mais chatinho, assim. É um né? setor mais Graham, né? É um setor mais daqueles antigão, assim. Que... mais tranquilinho. Então, justamente por isso, ficou muito difícil de você chegar num preço-alvo considerando o passado e considerando o presente de outras empresas. Sim. Então, para se fazer um fluxo de caixa descontado mais preciso de uma ação como essa, você precisaria, inevitavelmente, fazer projeções. Então, você precisaria sentar o rabo na cadeira e começar a analisar a empresa e começar a fazer estimativas e cenários. Tome essa. Para poder chegar no preço justo. E isso mostra o porquê que o preço justo de M. Dias não ficou tão convidativo assim na maioria dos indicadores. Ela ficou com quanto no valuation? 23,1% no valuation
não é tão convidativo assim, apesar de que se você compra com frequência, o que acontece? Você consegue burlar essa patifaria, né? Você consegue burlar o valuation, porque se você paga caro, depois você vai pagando várias vezes. Eu nos últimos 1 ano e meio, eu falei que eu fiz uns 10 aportes. A M Dias caiu bastante desde quando eu comecei a comprar, mas no meu score, e dá pra você ver isso no Trade Map, eu acho que ela tá com menos 2%, alguma coisa assim, sendo que ela já caiu bem mais, porque eu comprei em fevereiro, comprei em março, comprei quando ela caiu também. Então ela, como qualquer outra empresa, vai subindo de escadinha e cai de elevador. E quando cai de elevador, se você usa o melhor sistema de rebalanceamento... Que é o do Pitch Money. Obrigado, cara. Me mandaram comprar M Dias em março, e eu acho que eu comprei um pouco em abril também, desse ano de 2020. Então já tô quase voltando pro zero, mesmo a ação não voltando pro zero, e não tem quê de genialidade nenhuma. Como vocês viram, eu não consegui falar sobre elasticidade de M Dias, falei bosta. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, é basicamente isso. Não temos mais considerações a fazer sobre M Dias, além de ser uma excelente empresa. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Olha no fundo lá da câmera e fala: um beijo em vossos corações e bora ganhar uns gin. Um beijo em vossos corações e bora ganhar uns gin. Mas, se você gostou do vídeo, por favor, clique em curtir e compartilhe para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para mais gente. Banda do grupo da família pra você ser expulso e se livrar daquela tia chata. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau.